tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal Foco na Palavra. Louvado seja Deus pela sua vida. Se Deus quiser, pela sua graça, nós vamos compartilhar com os irmãos os ensinos que encontramos neste capítulo 10 do livro de Atos. Que você acompanhe, se Deus falar ao seu coração, você compartilhe, e eu desafio você a nos acompanhar aí ao longo das meditações desse capítulo 10. Certamente Deus muito irá nos abençoar. Diz o seguinte, os versículos 1 e 2 do capítulo 10 do livro de Atos. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Nós somos muito abençoados quando somos ensináveis, quando temos o coração aberto para ouvir o que Deus tem para falar. Deus deseja que tenhamos um coração humilde e receptível ao alimento que Ele tem para nós. Preste bastante atenção. Eu tenho certeza que nós precisamos ser ensinados pelos princípios que encontramos neste capítulo 10 do livro de Atos. Diz o texto que morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Meus irmãos, havia muitos moradores em Cesareia. Agora, a palavra do Senhor, palavra inspirada, ela dá um realce, um destaque e começa a narrar a história de uma pessoa em particular, Cornélio. E diz o texto que ele era um oficial romano, um centurião, tinha entre 80 a 100 legionários, soldados sobre sua liderança e responsabilidade. Agora, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo move o autor de Atos, que é Lucas, a contar a história deste homem por causa do versículo 2. Ele era centurião romano, mas acima de tudo, ele era um homem piedoso e temente a Deus. E com toda a sua casa, não era ele sozinho, ele temia a Deus, mas inspirava a sua família, a sua casa, os seus funcionários, os seus servos a temerem a Deus. Neste capítulo, nós temos um exemplo, uma dinâmica de um processo de transformação. Quantas pessoas, ao lerem esse versículo 1 e 2, olharia como uma obra acabada? Alguém com sucesso profissional, um centurião, e alguém piedoso, temente a Deus, não só ele, mas com toda a sua casa. E mais, esse temor a Deus era um temor que era traduzido com uma liberalidade. Não era alguém marcado por usura, não era alguém que tinha uma fé em si mesmada. Nessa manhã, nesse dia, não sei qual horário você está assistindo, que possamos perceber a narrativa de um homem que, mais do que ser um oficial bem-sucedido romano, ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua família e liberal, que fazia muitas esmolas ao povo. Era alguém que não ficava indiferente ao sofrer do seu próximo.
Deus, ele nos abençoa para que sejamos bênção. A palavra do Senhor, ela é muito clara que nós devemos trabalhar para ter com que acudir o necessitado. Muitas vezes nós trabalhamos às vezes até em demasia, mas para sermos como um mar morto, alguém que a bênção chega e para. Mas Cornélio não. Ele era piedoso, temente a Deus, com a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo. E mais, de contínuo orava a Deus, era alguém que tinha uma comunhão com Deus. A nossa oração, nosso desejo lá do fundo do coração é que Deus levante nesse dia Cornélios, homem que, apesar de ter um sucesso profissional, ele entende que precisa temer a Deus, precisa ser abençoador e fazer isso tudo em oração. Que Deus te desperte nesse dia, para que sejamos como Cornélio e vivamos uma vida que glorifique ao Senhor. Agora, ao longo deste capítulo, nós vamos perceber como Deus trata com Cornélio e como Deus quer tratar com aqueles que já estão aí sentindo a presença do Senhor, sendo impactados pelo mover de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha conosco nessa caminhada de fé no capítulo 10 do livro de Atos. Vamos orar. Deus amado, obrigado, ó Pai, por este capítulo tão precioso da tua inspirada palavra, ó Pai, que nos mostra, ó Pai, que não há nível profissional ou sucesso profissional que nos impeça, ó Pai, de sermos piedosos e tementes ao Senhor. Se alguém achando que é incompatível, ó Deus, um sucesso profissional caminhar com a vida espiritual centrada no Senhor, que o Senhor esteja falando ao coração deste irmão, dessa irmã, e que haja um despertamento, ó Deus. Pai amado, abençoe aqueles que estão sofrendo, cada enfermo, cuidadores, os que estão acamados. Nós clamamos o teu favor e a tua bênção sobre essas vidas. No nome de Jesus nós oramos. Amém.